Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Participação do cientista político Fernando Schiller, colunista do jornal Gente da Rádio Bandeirantes, para analisar o day after, de tanta mudança nas principais posições políticas para a eleição desse ano. João Dória, Sérgio Moro, qual é a leitura que você faz de tudo que a gente vivenciou ontem? Fernando Schiller, seja bem-vindo, bom dia. Tudo bem, Pedro, Thaís, Cláudio, olha, eu diria meio House of Cards, Para quem, nosso ouvinte que gosta de séries, eu sempre recomendo uma série que mostra as entranhas políticas de Washington, Esse tipo de armação, O João Dória ontem falou em planejamento, Que ele fez um planejamento. Imagina o seguinte, você é candidato de um partido, ganhou uma prévia, o partido, você tem 2% nas pesquisas, o partido não está muito disposto, boa parte do partido, a bancar a sua candidatura. Aí você tem que fazer um jogo de cena, Fazer um planejamento, fazendo de conta que vai renunciar, e dessa maneira forçar o presidente do partido a escrever uma carta, assinar uma carta, entre aspas, garantindo que você é o candidato, que ganhou as prévias, etc, etc. Então, e daí no final do dia você não só retoma a candidatura, como confessa, Diz, não, era uma armação mesmo, enganei vocês, eu inventei que eu não ia ser candidato, E para obter essa carta, colocando basicamente isso que o João Dória falou ontem à tardinha, mudando um pouquinho as palavras, ele disse que fez um planejamento para obter a carta. Basicamente ele diz o seguinte, eu inventei uma história, vocês caíram na minha história, e não é um problema das pessoas, o partido caiu na história, o presidente nacional do partido caiu na história e acabou dando uma carta garantindo a sua candidatura, Cá entre nós, pode até ter obtido a carta, Mas é muito estranho isso, Conversando com tucanos que hoje estão muito incomodados com isso, com essa jogada, com esse planejamento, E mais, O candidato à presidência da República precisa usar como moeda de barganha, a candidatura do Rodrigo Garcia, porque, na verdade, o partido estava realmente preocupado com a candidatura do Rodrigo Garcia, ao governo do Estado de São Paulo, que demanda, que precisa, ou precisava exatamente assumir o governo de São Paulo, para se viabilizar. Uma disputa muito difícil, aí tem mais de 20 anos de PSDB, aí é o bastião realmente do PSDB em nível nacional, que é o Estado de São Paulo. Então, vamos lá, pode ser uma vitória de curto prazo, mas ela deixa sequelas, esse é o ponto, ela deixa sequelas. Então, como vai administrar essas sequelas? É difícil você ser um candidato a partir de um planejamento como esse, a partir de uma jogada meio House of Cards como essa. Então, a política é feita disso, evidentemente, a política é feita desse tipo de artimanha, de blefe, etc. Mas vamos lá, foi um dos maiores blefes que eu já vi, olha, desde que eu me conheço por gente analisando política no Brasil. Ontem a gente até comentou aqui que poderia ser isso, Quer dizer, poderia ser um estilo Jânio Quadros, assim, ou seja, eu saio e aí o partido vem atrás, há apelos por parte de lideranças e outros partidos de coalizão, etc. E aí volta. Mas acho que cá entre nós, ninguém considerou seriamente que pudesse ser um blefe, Porque existe também uma questão, até que eu me permito colocar aqui, quer dizer, que é um problema da confiabilidade dos homens públicos, Porque o que o João Dória tem falado é perfeitamente correto. Perfeitamente correto. Ele ganhou as prévias do PSDB, a gente já disse várias vezes aqui. O PSDB fez uma prévia, a prévia teve competição, teve concorrência, teve mais de 40 mil filiados participando, todo mundo levantou os braços lá, então ele tem a legitimidade. Então muita gente também está faltando um pouco a palavra com o João Dória. Não estava na regra da prévia de que em abril ele deveria ter 5% ou 10% para ser o candidato. O que o partido tem que fazer é arregaçar as mangas e trabalhar para o João Dória. É isso que o partido tem que fazer. Só que como o PSDB não tem unidade nenhuma, é um partido inteiramente explodido, rachado, dividido, de lideranças regionais, ele não faz isso. E aí o João Dória deu troco, Só que deu um troco numa moeda muito parecida, Enganou, no fundo ele enganou o presidente do PSDB, o Bruno Araújo. Ele induziu o Bruno Araújo com um truque desses a liberar essa carta. Então, acho que ele ganha no curto prazo, mas, obviamente, na minha visão, tem uma sequela aí que o partido vai ter que administrar.
Agora, é preciso também a gente analisar esse caso pela ótica do Dória, né? Como você lembrou bem, ele foi eleito pelas prévias, foi escolhido nas prévias, e aí de repente ele assiste algumas figuras do partido conspirando contra ele, né? Inclusive o próprio presidente do partido, todo mundo conspirando contra ele. Foi uma jogada, eu acho que foi, mas eu acho que foi muito mais uma jogada inteligente, não é? Porque é o seguinte, a informação que eu tenho é que ele, de fato, estava decidido a desistir da candidatura. Por exemplo, um dos fatores que o levaram a desistir disso foi exatamente uma conversa que ele teve com Orlando Morando, que é o prefeito de São Bernardo, tem um exímio articulador, e é certamente o mais influente, o mais ouvido dos conselheiros de João Dória. E ele chegou simplesmente e disse, olha, na política é preciso honrar a palavra. Ele teve um papo reto com o João Dória, que foi considerado, foi fundamental, decisivo no recuo da desistência, né? Houve uma decisão mesmo de desistir, isso acabou se transformando numa jogada política inteligente, porque afinal de contas, com isso ele neutralizou a conspiração, né? Ele disse, então assim, para manter, eu quero uma carta do presidente do partido, né? Uma carta pública, dirigida a todos os filiados, dirigentes estaduais, etc. e tal, que sou eu o candidato, que a legenda é minha, porque afinal de contas eu ganhei isso nas prévias. E o presidente do PSDB, inexperiente na condução de um partido da envergadura do PSDB, o erro dele, até escrevi sobre isso, o erro de Bruno Araújo foi achar que ele era maior do que de fato é, né? Ele é só como é que eu diria, ele exerce a função burocrática de presidir um partido. Numa eleição presidencial, quem comanda o jogo é o candidato. É o candidato que senta para conversar com as pessoas e estabelecer alianças, conchavos, agora federações. É o candidato que tem que comandar o jogo, não é o presidente do partido. O presidente do partido é uma figura acessória, está ali para avalizar, para ajudar, facilitar o trabalho do candidato. O que a gente estava vendo no PSDB era o Bruno Araújo se achando o rei da cocada preta, a última Coca-Cola do deserto. E aí começou a negociar com outros partidos e dando entrevistas, dizendo, olha, o Dória não é o candidato, nosso candidato não é o Dória. Será o candidato o candidato será aquele escolhido por um pacto? Pacto? E por que fizeram prévias, né? Então, assim, eu acho que foi uma jogada, evidentemente. Os que são contrários ao Dória dentro do partido detestaram isso. Por quê? Porque deu certo. Acabou dando certo. Inclusive, uma das exigências do Dória foi a de que o seu adversário, Eduardo Leite, reconhecesse a derrota, coisa que ele nunca fez. Nunca reconheceu nem a derrota, nem a legitimidade das prévias. Chegou a dizer, esta semana, segunda ou terça-feira, aqui na Rádio Bandeirantes, o Eduardo Leite, ele chamou as prévias de formalidade. Formalidade? Não, né? Foi uma disputa mesmo, né? E ele perdeu e não reconhecia essa derrota. E essa exigência também foi atendida ontem, quando Eduardo Leite disse que as prévias não são contestáveis, que era preciso respeitá-la, etc. Aquilo ali era uma das exigências do Dória para manter a candidatura. Olha, não tenha nenhuma dúvida, Cláudio, do João Dória ontem ele respondeu mais ou menos na mesma moeda, né? E nesse sentido é uma jogada bem sucedida, quer dizer, eu acho que ele encurtou o espaço para essa articulação em torno do Eduardo Leite, quer dizer, ele realmente consegue, quer dizer, a carta em si, alguém podia dizer, mas essa carta tem tanto valor assim, o Bruno Araújo não pode amanhã dizer, olha, desculpa, eu assinei essa carta enganado, eu tinha informação equivocada, não foi uma atitude ética do João Dória. Pode ter um discurso, a política, na medida... Olha, se não respeita as prévias, por que respeitaria uma carta, né? Porque tem dezenas de entrevistas do Bruno Araújo dizendo que a prévia é para valer, e tem a foto dele levantando a mão do Dória, dizendo que o Dória era o candidato, que a prévia e tal. Agora, escrever a carta, né? Pode ficar mal depois, publicar a carta no Facebook, no Twitter, né? Com a assinatura dele, mas não acho que a carta em si tenha todo esse peso. Agora, digo assim, a jogada do João Dória, quer dizer, ela foi bem feita, quer dizer, ela criou um constrangimento, ela colocou o João Dória, digamos assim, com um pouco mais de força na minha visão da candidatura. Agora,
também tem um ponto, não é? Ele é mais candidato dele mesmo do que do partido. Esse é um ponto preocupante, né? Porque um candidato à presidência da República, quer dizer, não é candidato de si mesmo, né? Ou seja, não é uma prefeitura que você pode ter uma candidatura pessoal, né? E ainda mais o João Dória tem 2%. Então, como é que você conduz uma candidatura tendo que dar um truque no partido, tendo que obter uma carta do presidente do partido dessa maneira? Todo mundo da política, você pode ganhar o jogo, mas qual é o custo dessa vitória, né? Você pode entrar numa campanha presidencial com o Bruno Araújo, com aquela cara que ele estava ontem lá no evento, quer dizer, uma cara de poucos amigos, né? Quer dizer, com o partido torcendo o nariz, metade do partido dando contra, e o PSDB não é tão grande assim, né? Mas, quer dizer, então, a minha impressão é que isso dificulta mesmo a coalizão com outras legendas, que claramente parece favorecer ou simpatizar mais com uma eventual candidatura do Eduardo Leite. Então, eu diria assim, ele de fato encurtou o caminho, né, dos seus adversários dentro do PSDB, né? Mas tem um custo alto, tem sequelas aí. Quer dizer, ele é muito mais hoje candidato dele mesmo, no fundo, né, do que de um partido estruturado, né, do partido minimamente coeso, né? E, obviamente, tem um problema aí. Fernando Schiller, colunista da Rádio Bandeirantes, cientista político, colocando aqui um ponto de vista sempre para fazer o nosso ouvinte pensar a respeito dos fatos. Obrigada, viu, Schiller? Até a próxima. Até a próxima. Bom trabalho. Agora são 8h50 aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes.